empatou no 1-1. Clássico que teve reclamação contra a arbitragem de Rafael Claus. O Verdão só não viu a diferença diminuir porque o Flamengo vacilou no final e empatou com o Vasco em 2-2, com direito à lei do ex. Nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou 2 situações. Pois a partir desse momento entregamos o jogo ao adversário. O importante é sempre pontuar, né? Então, mais uma vez, eu sempre falo para eles terem a confiança que eu passo para eles, personalidade, independente do adversário. O adversário só tem 11 jogadores em campo, sempre eles vão ter o nosso respeito, mas ali dentro é a entrega. É a entrega desde que eu cheguei, que eu quero ver do meu time. Chega mais nação, vamos reagir aqui agora. Mídia paulista falando tudo sobre o clássico dos milhões. Flamengo 2-2 com o Vasco, tomou gol no finalzinho ali, os créditos na descrição para a Band Esporte e ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para o vídeo. Milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde deste domingo no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início. Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba. 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo. Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como que o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pro meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui, sim. O Clássico dos Milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti
técnico da seleção brasileira, assistiu a partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, do Flamengo, são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time pra cima, sem medo, os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então, a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou pra cima. E foi pra cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras, empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado, sim, pelo Renato e seus comandados. Até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo visivelmente, aí eu não sei se pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada, enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, virou, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado. E ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco pra frente ali na reta final e consegue um empate. E aí fica com sabor de vitória pro Vasco. E, consequentemente, o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? E vira e mexe, fica beliscando. Ele não, ele soltou o time, falou, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo tá com problemas do outro lado, ele colocou o time pra cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até pra ter uma virada, era pra ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Acaba, juizão, acaba, todo mundo acaba, e o jogo continua. Se tem mais 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Flamengo vai ter que descontar tudo no próximo jogo do Brasileirão, né? Porque se não ganhou, é contra o Grêmio. Ai, meu Deus do céu. Bom, no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, a gente vai girar a nossa reportagem também nesse início de semana para os dois lados, começando com o Pedro Henrique Torre e as informações do Flamengo. Pedro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, um beijo, Mari, abraço, Jailson, abraços e beijos para todos. Gláucia, bem-vinda em definitivo aqui ao SC1 da manhã, enfim, um abraço a toda a equipe também. Enfim, Flamengo que tá com aquele gostinho de guarda-chuva na boca de segunda-feira, né, Gláucia? Aquele gostinho que não desce bem, o clássico definitivamente não caiu bem
para os rubro-negros, porque tinha uma vantagem de 2-0 até ali aos 40 minutos do segundo tempo, basicamente, e cedeu um empate 2-2, perdeu a possibilidade de se aproximar do Palmeiras, então mantém a distância de 6 pontos aí, embora com um jogo a menos, mas poderia encostar um pouco mais e virtualmente ficar ali a 1 ponto de distância do Palmeiras. Um time bastante desfalcado, porque principalmente no meio de campo, Paquetá, Arrascaeta, Pulgar, enfim, o Carrascal suspenso também. Então, muitos problemas para o Leonardo Jardim. O time acabou que não conseguiu o famoso controlar o jogo, né, não, Jailson? O Flamengo teve essa dificuldade ontem, principalmente na reta final do segundo tempo, cedeu e vem, às vezes, cedendo bastante oportunidades aos adversários, embora algumas vezes, várias vezes, tinha uma sequência boa de vitórias com o Leonardo Jardim. Tá com essa dificuldade, mas não tem jeito. 6 pontos atrás do Palmeiras, agora é continuar para remar até antes da paralisação para a Copa do Mundo aí, tentar encostar o máximo possível e tocar o barquinho com mais tranquilidade, até porque essa semana tem Libertadores também, jogo na Colômbia, importante, o Flamengo que vem bem no seu grupo com 7 pontos, então é esse o momento aí de o time rubro-negro dar uma respirada. Mas, Gláucia, fica aquele gostinho, como eu disse, de guarda-chuva mesmo. Todo mundo com aquele sorriso amarelo, rubro-negro, se encontra por aqui, pela rua. Pô, e ontem, no último minuto, é um mantra meio repetido, deu uma quebrada na sensação boa que tinha com esse time do Leonardo Jardim. Time de capa de guarda-chuva. O Jailson não tava, né? O Jailson não tava entendendo aqui. Poxa, Jailson, esse termo no interior a gente usa demais. Fica aquele gostinho amargo, sabe? É porque nem guarda-chuva eu usava, eu preferia me molhar. Eu não tenho paciência pra guarda-chuva, mas tudo bem. Mas é isso, tá? Bom, gostinho de corrimão. Explicado. O Pedro segue com a gente, já vamos direto. Segura aí que o Pedro até já tocou uma bola pra você também, que é importante pra gente falar. Mas antes, vamos lá com o Rafa Marques, trazendo também as informações do Vasco, que arrancou esse empate no finalzinho de jogo. Acho que lá não tem gosto de cabo de guarda-chuva, né, Rafa? A sensação é outra. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Pós-clássico de ontem. Em relação ao jogo, o que é que eu posso vos dizer? Posso vos dizer que nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais 1 ou 2 situações. Depois, a partir desse momento, entregámos o jogo ao adversário. Entregámos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que eu deixei aos jogadores. E que toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou, ao contrário, o adversário conseguiu reagir e teve mais domínio de bola. Por isso, é o que eu disse a eles. Quando a gente entra a ganhar, temos de ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando a perder, já está a perder, tudo o que nós fizemos é positivo. Quando estar a ganhar, guardar resultado é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. E no desporto de alta competição, isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipa. Na tela aí pra gente os últimos 14 confrontos entre Flamengo e Vasco. São 9 vitórias do Flamengo, 5 empates e nenhuma vitória do Vasco. A última foi em 5 de março de 2023 pelo Campeonato Carioca, 1-0. Mas os nossos repórteres trouxeram bem, a gente também ouviu aí na palavra dos comandantes, né, amigos, a sensação que cada um sai desse clássico. E aí, muito na linha do que o Jardim falava, Jailson, é o que o Pedro também trazia. Um Flamengo que não conseguiu sustentar o resultado que construiu e até o domínio que teve no primeiro tempo, principalmente. Sim, eu concordo com o Jardim, concordo com o Rafa, concordo com o Pedro também. Até os 38 do segundo tempo, o Flamengo ganhava por 2-0. Acho que o ponto principal é o controle. Eu fico muito com o que o Jardim falou. Porque no momento que ele tira o Jorginho, o Flamengo perde o controle da posse da bola, perde ali a tranquilidade na hora de sair jogando
E era o Jorginho que fazia isso ali no meio campo. Claro, a gente tem que lembrar que ontem não tinha o meia, né? Não tinha o Arrascaeta, não tinha o Paquetá, não tinha o Carrascal. E aí o Jorginho tenta com Plata, na verdade, né? Porque o Luiz Araújo entra nessa posição, só que o Luiz Araújo fica aberto. O Plata que tenta ali circular por trás do Pedro, mas não é um jogador que vai reter a posse da bola, que vai ter um pouco mais de qualidade na hora do passe. Ele também tende a acelerar quando tem oportunidade. Então, de fato, para mim, o Flamengo sentiu também na hora da mudança do Bruno Henrique. O que ele fala de marcar o corredor era justamente isso, que o Lino faz isso o tempo todo, consegue marcar ali o lateral adversário e não deixa a oportunidade desse cruzamento sair de forma fácil. Então, para mim, fica também em relação aos dois zagueiros, né? Os 2 gols que o Vasco conseguiu fazer foi entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira. A zaga que ano passado, né, que o Felipe Luiz sempre destacava em relação a ganhar campeonato. No jogo de ontem, de fato, os 2 gols saem ali nas costas dos 2 zagueiros, entre os dois, né? O gol do Robert Renan de escanteio e esse gol aí do Hugo Moura nas costas do Léo Pereira e do Léo. É isso, nação. Renata Fã, Chico Garcia, Ronaldão falaram tudo aí sobre o vacilo que o Flamengo deu no último lance, na última bola, no último momento, no último minuto, o Flamengo toma o gol de empate. Empate esse que tem gosto de derrota. Flamengo ganhando de 2-0 até os 38 minutos do segundo tempo, consegue sofrer empate. Bom, de quem é a culpa? Se é que você está procurando um culpado, Leonardo Jardim assumiu a responsabilidade, né? É obrigação dele manter o time atacando, o time agressivo, time competitivo, mas é inadmissível a postura dos jogadores. Um clássico dos milhões. Recuar tanto assim. Eu não acredito que Leonardo Jardim chamou tanto o time para trás. É uma estratégia dele fazer o gol, amassar no início do primeiro tempo e depois dar a bola pro adversário? Vem dando certo, sim. Mas eu acredito que não foi isso que ele esperava, não. O Alacian ali, eu vi os torcedores falando muito sobre ele no cruzamento, ele com a preguiça de atacar a bola. Plata, que estava sentindo a perna do cãibra, estava do outro lado, ajudou na marcação, mas ele que chegou no finalzinho do segundo tempo, ali já no acréscimo, para dar um fôlego a mais, não conseguiu abafar o jogador do Vasco para cruzar a bola, e nesse cruzamento saiu o gol de empate. Página precisa ser virada. Flamengo que vinha de 7 vitórias consecutivas, 2 empates agora, Estudiantes fora de casa, Libertadores, e agora contra o Vasco, 2-2. Precisa se concentrar porque vai para a Colômbia pegar o Independente Medellín fora de casa. Flamengo tem 7 pontos no seu grupo A, ganhando chega a 10 e ainda tem mais 2 jogos dentro de casa. Só depende dele mesmo passar, que eu acho que já passou, mas em primeiro lugar na fase de grupo da Libertadores, porque é importante, porque o segundo jogo é no Maracanã. Então isso tem uma importância, uma relevância muito grande. Dito isso, comente aí o que é que você acha sobre esse jogo, o que foi que aconteceu, onde o Flamengo poderia melhorar, será que foi cansaço, também a falta de meias criativos ali, Lucas Paquetá, Carrascal e Arrascaeta? Os créditos mais uma vez na descrição. Convido a você, se for novo, a se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Abraço, até o próximo vídeo. Fui!